Bem-vindos ao 38º podcast Gestores da Hotelaria. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por nos oferecer essa excelente estrutura para gravarmos esse programa. Estamos retornando, este ano, é o primeiro programa da terceira temporada. Quero agradecer também à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação pelo apoio a este programa, em especial ao presidente Alexandre Sampaio, por ter viabilizado a vinda do nosso convidado de hoje. E também agradecer todas as manifestações no grupo da FBHA, dos presidentes dos nossos sindicatos, que parabenizaram pela nossa iniciativa do conteúdo deste programa. Como é de costume, eu passo a palavra para o meu amigo e parceiro Martin Van Slius para fazer as honras da casa e apresentar o nosso especial convidado. E aí, meu irmão? Bom dia, Beleza? meu amigo Marcos Valério, tudo bem? Tudo Estamos bem. juntos aí mais uma vez, né? Segunda vez aí nesse ano de 2025 e abrindo aqui os trabalhos da 38ª edição do nosso podcast, né? A audiência hoje está bastante diversificada, conforme nós apuramos aí na prévia, na divulgação do evento, né? Então temos aí muitos colegas da área jurídica e também da hotelaria interessados na nossa pauta de hoje. E a nossa pauta de hoje não poderia ser com um convidado mais gabaritado e qualificado para falar dos assuntos sensíveis à hotelaria do que o nosso prezado Dr. Ricardo Rielo Ferreira. Seja bem-vindo, Dr. Rielo, como é conhecido aí por todos aí que o Bem-vindos. conhecem. Dr. Rielo, carioca, veio especialmente do Rio de Janeiro hoje para participar conosco desse fórum, desse bate-papo, esclarecimento de dúvidas e falar um pouquinho exatamente das questões jurídicas que envolvem o nosso departamento, o nosso setor de hotelaria, o segmento tão importante do turismo, que tem passado por grandes modificações, mudanças no presente, passado, recente, presente, em relação a várias reformas que estão acontecendo, que afetam principalmente o resultado dos hotéis e também algumas questões vinculadas à questão do vínculo de profissional entre trabalhadores e os hotéis, as empresas. Doutor Rielo, seja muito bem-vindo a Belo Horizonte, né? Terras Mineiras o recebe de braços abertos e é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado ao grupo de gestores da hotelaria. Me sinto em casa aqui em Belo Horizonte. Marcos Valério, Martin, parceiros antigos do setor de hospedagem e alimentação preparada. É um prazer e espero atender as expectativas. Estou à disposição. Doutor Rielo, eu sempre faço a pergunta aos nossos mais de 40 convidados que sentaram nessa cadeira, se a hotelaria bateu na porta deles ou se foram eles que optaram em trabalhar no setor hoteleiro. Eu sei, claro, que você nunca trabalhou dentro de um hotel, mas está vinculado no seu dia a dia na estrutura hoteleira e da alimentação preparada, da alimentação fora do lar, qual a sua trajetória na área do direito nessas últimas décadas, né? Quando eu cheguei na federação, você já estava trabalhando na federação e eu sou prova, né, de várias oportunidades, não só nas nossas convenções, nas nossas reuniões anuais, como também nas reuniões de diretoria e nos vários eventos que você, no caso aqui em Minas Gerais, nos deu o prazer de participar, trazendo o seu conhecimento, trazendo o seu saber. Uma coisa que eu deparo no dia a dia, Ricardo, no contato com os empresários, com o mercado de modo geral, é uma dúvida ou a falta de conhecimento do que é da diferença de um sindicato, de uma associação. Gostaria que você fizesse essa abordagem, essas suas considerações a respeito dessa dúvida que é muito elevada e também da importância do sindicalismo.
não é? Para, não só para os empresários, mas também para os trabalhadores, para os profissionais que atuam no nosso setor. Bom, a hotelaria entrou na minha vida nos idos lá do ano 2000. Eu terminava o curso de Direito no Rio de Janeiro e fui convidado para fazer um estágio no Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes. Então, lá existia um corpo jurídico com 10 advogados seletistas, todos empregados, para atender hotéis, bares e restaurantes associados ao sindicato. Pagavam mensalidade de sócio. Então, em 2001, eu me graduei em Direito, consegui a habilitação para advogar, a inscrição na Ordem dos Advogados, fui efetivado como assistente jurídico em 2001 e passei a advogar, então, como também advogado seletista, lá no jurídico do Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, o Sindirrio, no município do Rio de Janeiro, que representava, então, aproximadamente 17 mil empresas. Então, eu fiquei no Sindirrio até o cargo de assessor jurídico de diretoria, atendendo a diretoria, atendendo a presidência. Isso foi até 2012. Em 2012, eu tive um breve transpasse pela Federação Nacional de Hotéis, também como empregado, já com o Dr. Alexandre Sampaio como presidente, lá na Federação Nacional de Hotéis. Fiz uma quebra na Firjan, saí da Federação Nacional de Hotéis e fui para a Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, ligada ao Sistema Indústria. Passei 2 anos no jurídico da Firjan e o Dr. Alexandre me convidou para retornar à Federação Nacional de Hotéis como gerente jurídico da Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes. Isso foi até 2017. 2017, resolvemos, de comum acordo, encerrar o meu vínculo seletista e passar a prestar serviços com o escritório próprio da Federação, que ocorre até hoje. Quanto à pergunta formulada, é muito interessante, porque realmente a maior parte das pessoas que atuam na área de hotelaria e de bares e restaurantes desconhece. Aliás, até técnicos, até colegas desconhecem isso, até advogados e membros do judiciário. Já me deparei com alguns juízes do trabalho que também tinham dúvidas em relação a essa diferença. Eu costumo dizer que a maior diferença entre um sindicato e uma associação é o poder de fogo. Por quê? Se nós consultarmos lá a nossa lei maior, que é a Constituição de 88, você vai perceber que cabe ao sindicato a defesa dos interesses de toda uma categoria econômica. Ah, doutor Ricardo, mas eu escolho ingressar numa categoria econômica? Não, você não escolhe. Quando você abre um negócio em determinado município, você passa a ser representado por uma entidade sindical e integrar uma categoria econômica de hospedagem e alimentação preparada. Se você abre um restaurante no município do Rio de Janeiro, você automaticamente, independente da sua vontade, você está sob a égide do enquadramento sindical do Sindirrio, do sindicato hoje Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares do município do Rio de Janeiro. Automaticamente. Ah, mas e se eu quiser me associar? Aí é espontâneo. Aí você vai procurar o Sindirrio, pagar uma mensalidade de sócio para passar a ter direito e usufruir dos serviços que o Sindirrio oferece para os seus associados. E voltando, então, por que poder de fogo? Porque quando o sindicato representa uma categoria, ele tem a prerrogativa de prover a negociação coletiva de trabalho anual na database dos trabalhadores. Ah, doutor Ricardo, no dissídio. Isso. Todo mundo chama de dissídio. Tecnicamente é a database. Todo trabalhador, toda categoria profissional de trabalhadores tem uma database. Então, nessa database, os sindicatos, o sindicato representante dos trabalhadores e o sindicato representante das empresas sentam e negociam uma convenção coletiva de trabalho. A associação tem essa prerrogativa? Não.
Só quem pode fazer essa negociação coletiva é uma entidade sindical. De um lado, laboral, profissional dos trabalhadores, e de outro lado, representante dos patrões, das empresas, uma entidade sindical patronal. Outro diferencial que integra esse poder de fogo do sindicato, o sindicato também é uma associação, mas além de ser uma associação, ele tem essas prerrogativas legais que nenhuma outra associação tem. A associação normal representa tão somente os seus associados. O sindicato, como eu falei, representa toda uma categoria, independente da sua vontade. Outro diferencial, além também de capitanear a negociação coletiva de trabalho anual na database, é o fato de que o sindicato pode impetrar mandado de segurança coletiva em nome de toda a categoria, independente da vontade da categoria econômica representada, para defender os seus interesses, nos mais diversos temas. Parte administrativa, para questionar leis inconstitucionais, para defender interesses tributários, aumento abusivo de tributos em desacordo com a Constituição da República, e por aí vai. Excessos, não raro, que acontecem por parte do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Tá? Leis que não estão em sintonia com a Constituição da República, e por aí vai. Então, o sindicato tem essa prerrogativa. Outro ponto que é também um diferencial na atuação sindical. Se você consultar o regimento interno das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, do Senado Federal e de muitas câmaras municipais, você vai perceber que no regimento interno está lá a previsão do sindicato sendo ouvido em relação a projetos de lei que possam impactar a categoria representada, a categoria econômica representada. Então, está no artigo 8º da Constituição, ao sindicato cabe a defesa dos interesses da categoria e cabe representá-la administrativamente e judicialmente. Isso a associação não tem. Né? Então, associativismo, através do sindicato, passa a ter um papel fundamental na defesa dos interesses de determinada categoria econômica. Os hotéis, bares e restaurantes estabelecidos aqui no município de Belo Horizonte têm que se juntar, né? Têm que se associar ao sindicato, têm que participar da vida, do dia a dia, do cotidiano do sindicato, comparecer às assembleias gerais, levar os problemas comuns que eles enfrentam, pedir que o sindicato tome a frente, personificando a categoria econômica e lutando pelos seus interesses junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário. É isso que tem que ser feito. Muito bom, doutor Rielo. Eu acho que isso é muito importante porque é um ponto em que há uma confusão. As pessoas às vezes acham que, por estarem em uma associação, estão plenamente cobertas em todo sentido, né, da representatividade. E acabou de ficar claro aqui que isso não corresponde fidedignamente à realidade, ou seja, a participação sindical das associações se torna fundamental. Mas como vice-presidente da Comissão de Turismo da OAB do Rio de Janeiro, a sua atividade lá, e acredito que não somente lá, mas acaba tendo uma expansão nacional em função da federação, envolve bastante a questão dos assuntos inerentes à hotelaria, que é exatamente o nosso foco aqui, né, na atividade hoteleira especificamente. E, em se tratando de hotelaria, os nossos parceiros, amigos e colegas gestores têm enfrentado uma série de dúvidas, se confrontando com dúvidas em relação a várias mudanças que estão acontecendo. Então, nós elencamos aqui alguns assuntos e nós vamos ser bem objetivos na questão de colocar esses assuntos e pedir o seu posicionamento em relação a cada um deles de forma bem objetiva. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar a respeito da sua posição é em relação à dúvida que existe entre os hoteleiros do ECAD e do EGEDA, que é um assunto que já permeou muito as discussões e debates dentro do âmbito dos hoteleiros. Então,
vamos lá, começando pelo item 1, ECAD e EGEDA. Qual é a premissa que nós temos hoje em dia? Hoje, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, que é o ECAD, tem a prerrogativa de fazer a gestão coletiva de direitos autorais em substituição aos titulares de obras litero-musicais. Então, você tem a criação do espírito do autor, do titular da obra musical, né? E o ECAD, em substituição a esse autor, a esse titular, ele cobra e arrecada direitos autorais e distribui aos seus titulares na forma da Lei 9.610 de 98. Então, muito se questionou se o ECAD poderia fazer essa gestão coletiva, arrecadar, cobrar e distribuir. Existia uma tese de que isso poderia ser feito diretamente pelo titular. Existia também uma tese de que o ECAD não poderia definir valores em sua Assembleia Geral, através de suas associações vinculadas, que o ECAD, na verdade, é só, como o nome diz, um escritório, de várias associações que reúne titulares de obras musicais. Também se levantou a ideia de que o ECAD não poderia realizar atos fiscalizatórios, ou seja, lavrar um termo com a execução da música A, B ou C em determinado estabelecimento. Como eu falei, não poderia estabelecer valores unilateralmente através das suas associações reunidas em Assembleia Geral. Então, várias teses foram levantadas. Me ocorreu agora também em relação à retransmissão de música. Muito se questiona, doutor Ricardo, eu não tenho rádio no apartamento, eu estou submetido ao ECAD, mas televisão também eu já pago isso mesmo. Eu já pago TV por assinatura, eu tenho que pagar o ECAD, então quem paga não é a operadora? Não... Exato. Não seria um bis in idem, uma cobrança em cima de outra cobrança? Tudo isso já foi levantado. Esses questionamentos já foram levados ao Poder Judiciário. Apartamento de hotel não é área privativa, não é pública? Exato. Toda essa discussão já foi... Na Lei Geral de Turismo constou que o quarto de hotel, a unidade habitacional, é um local de frequência individual, é uma extensão da residência, então não haveria por que ter a cobrança de direitos autorais. Tudo isso já foi levado ao Poder Judiciário. Aqui as perguntas que eu vou responder a vocês, só salientando, não são a minha opinião, não são a posição da federação, na verdade, é um simples espelho do que vem sendo julgado na Justiça. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é a posição atual, um recorte, um retrato, uma fotografia das decisões judiciais atuais. Exatamente. Só para salientar isso. Então, hoje, o ECAD tem larga vantagem na Justiça. Todas essas teses já foram superadas. Tá? Então, o que eu recomendo é que o ATEL ele faça uma negociação com o ECAD, que ele verifique se ele não quer manter rádio ou televisão nos apartamentos. Se ele tirar, ele não tem que pagar direitos autorais. Tem a questão prescricional, que também a jurisprudência, os tribunais se debatem entre 3 ou 5 anos. Então, essa cobrança retroagiria para 3 ou 5 anos. Então, o melhor caminho hoje, a não ser que haja uma alteração legislativa, mas independente disso, o melhor caminho hoje é tentar fazer uma negociação com o escritório central. E embutir isso nos seus custos de rotina. Exatamente. Já está pacificado o assunto. Exatamente. ECAD não... E o EGEDA, que é direitos de audiovisuais? EGEDA conseguiu uma habilitação recente no Ministério da Cultura. Ocorreram várias denúncias em relação a uma prática fiscalizatória abusiva. Isso foi para a AGU, para a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União deu um parecer favorável para que essa habilitação fosse revista. Então, hoje tramita um processo administrativo no Ministério da Cultura para rever essa habilitação da EGEDA. Inclusive, a EGEDA está congelada, não está cobrando ninguém. É questionável nesse sentido, nesse pormenor, nessa especificidade, mas, por enquanto, a habilitação não foi suspensa. Então, hoje, a EGEDA é a gestora coletiva de direitos audiovisuais, direitos derivados de obras, por exemplo, cinematográficas, diferente de música. Quando a gente fala em música, é o ECAD. Quando a gente fala em obras audiovisuais, é a EGEDA.
Então, a EGEDA hoje é habilitada sim, não está cobrando, porque existe esse processo administrativo do Ministério da Cultura, em razão de várias denúncias quanto a práticas abusivas na cobrança desses direitos audiovisuais. Perfeito. Eu acho que está bem claro. Então, senhores, se estão recebendo cartas do EGEDA, por enquanto aguardem e, né, até o assunto realmente tramitar aí e ser discutido e tal. Então, a orientação, a princípio, que nós estamos recebendo em linhas gerais é, por enquanto, deixar o assunto em suspenso. Item 2, doutor Riello, também de grande interesse e grande adoção hoje nas práticas de rotina da hotelaria, que é um termo, é um neologismo, que chama-se pejotização de relação de trabalho. Pejotização vem do PJ, né, o famoso pessoa jurídica. Então, está aí, desde a pandemia para cá, estamos testemunhando um incremento do número de profissionais que estão atuando no ramo de hotelaria, que são contratados à margem da CLT como PJ. Seja MEI, seja ME, seja não sei quais a totalidade de modelos que podem ser utilizados, mas o termo é esse, pejotização. Muito se pergunta, riscos, vale a pena, não vale a pena, correr o risco por um custo menor, pagar menos tributos, menos recolhimentos. Qual é a situação atual hoje dos nossos legisladores? Veja, a Justiça do Trabalho ela é muito refratária a esse tipo, essa hipótese, né, de pejotização. A legislação atual não proíbe você contratar uma pessoa jurídica para prestar um determinado serviço especializado para o seu empreendimento. Não há proibição. O que tem reserva, o que é proibido, é o abuso disso, é você fazer desse tipo de contratação, né, às vezes, de uma relação de emprego tradicional. Então, o contrato de emprego, ele é um contrato realidade. Não importa a forma que você dá, não importa o que você coloca no papel, importa o que acontece, importa o fato. Então, se você tem uma pessoa que trabalha para o seu hotel, ou para o seu bar, ou para o seu restaurante, ele trabalha para enriquecer o patrimônio do seu empreendimento. Ok? Ele trabalha com pessoalidade. O que significa isso? Ele não pode virar para você e nem você vai aceitar. Olha, amanhã eu não vou trabalhar não, eu vou mandar uma outra pessoa no meu lugar para trabalhar no meu lugar. Então, está caracterizado aí que é uma relação de emprego, porque você não vai aceitar outra pessoa para trabalhar no lugar daquele contratado que você escolheu. Tá? E outro detalhe importante, ele não é subordinado. Se ele não é subordinado, ele não é empregado. Mas se ele é subordinado, se ele recebe ordens, faz isso, faz aquilo, ele é empregado. Ok? E, por fim, a questão da assunção do risco do negócio. Se ele falta, ele, obviamente, ele tem que ganhar menos, porque qualquer profissional autônomo especializado, qualquer pessoa jurídica, se não prestar o serviço, não recebe. E quando a gente vê que numa relação de pejotização, independente da falta do trabalhador, ele vai receber o salário integral. Então, esses detalhes todos conjugados, eles demonstram que o risco que o estabelecimento pode correr de ter um passivo trabalhista é enorme. E a gente está falando de férias, 13º, fundo de garantia, contribuições previdenciárias, chamar a inspeção do trabalho para dentro do seu estabelecimento, uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho, que pode culminar no inquérito civil público e numa ação civil pública em cima do seu estabelecimento. Né? A fiscalização previdenciária, para que você pague as contribuições previdenciárias. Isso sem falar de que você dever previdência é crime, tem um tipo penal. Então, existe uma série de riscos desnecessários. Logicamente, quando você tem uma situação de sazonalidade, você hoje pode lançar mão de espécies de contrato de trabalho. Vou dar aqui um exemplo, contrato de trabalho intermitente. Quando você tem um evento, quando você tem uma atividade econômica sazonal, você pode ter um banco de empregados para você lançar a mão desse banco de empregados, chamá-lo para trabalhar, e ele vai ganhar apenas pelas horas que ele trabalhou, de maneira proporcional. É a melhor forma de tratar isso. Outra modalidade é o contrato proporcional ao número de horas.
doutor Ricardo, eu posso ter um trabalhador ganhando menos? Pode. Você contrata ele por um número X de horas, um pacote de horas que você vai anotar na carteira de trabalho. Ele vai receber proporcional ao salário do empregado cheio, que recebe o número cheio de horas. Então, ele vai ganhar proporcionalmente. Vou dar um exemplo. Você tem um empregado que recebe R$2.000 por 220 horas. Você não precisa de 220 horas. Você quer mais um empregado para trabalhar a metade, 110 horas. Ele vai ganhar R$1.000, que é a metade, proporcional. O famoso meio expediente, né? Exatamente. Como a gente falava antigamente. Exato, e por aí vai. Então, você pode lançar a mão dessas formas de contratação excepcionais. Agora, quando você coloca para trabalhar uma pessoa física, com pessoalidade, com subordinação, sob a roupagem de uma PJ, o risco de você ser infracionado, de você ter um passivo trabalhista na frente e até uma atuação do Ministério Público do Trabalho é gigante. Então, eu creio que não vale a pena. Pois é, isso a gente vê que está crescendo, né? Inclusive com cargos que não só de liderança, gerências, mas já está chegando até em níveis de pessoas que trabalham na operação. Verdade. Então, é um alerta que deve ser feito, porque às vezes a pessoa fala, mas as pessoas que trabalham aqui como PJ no meu hotel são de cargos de confiança. Aliás, até eu queria perguntar, de novo, não a sua opinião, mas o que está sendo dito, o que é exatamente cargo de confiança? Porque há essa dúvida entre gestores, donos de hotéis que já me deram interpretações difusas. Eu já recebi comentários do que eles acham que é um cargo ou não de confiança. Essa pergunta é ótima, eu vou responder de uma maneira bem didática para todo mundo entender. Pensem em duas figuras, o gerentão e o gerentinho. Tá? O gerentão, ele aparenta ser o patrão. Quando você chega no estabelecimento, você olha para a cara dele, não, esse cara é o patrão. Manda em tudo, demite e admite empregados, faz compras com total autonomia, assina cheque, paga, faz compras. Ou seja, ele é o patrão. Se você chegar no estabelecimento, você não vai dizer que ele não é o patrão. Ele é o dono do estabelecimento. Já o gerentinho, não. Tudo que ele quiser fazer, ele tem que pedir para alguém. Ele é subordinado, ele tem uma autonomia limitada. Então, para que isso? Porque o cargo de confiança tem um artigo na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que diz que o empregado que tem cargo de confiança, a empresa não precisa pagar, o empregador não precisa pagar horas extras para ele. Tá? Esse é o detalhe. Você dá 40% a mais de salário e ele não recebe horas extras. Ah, mas se eu der os 40%, resolve? Não. Ele tem que ser o gerentão. Vou dar um exemplo aqui também da agência bancária. Você chega na agência bancária, ele é o gerente titular. Ele é o manda-chuva. Ele é o que manda naquela unidade empresarial. Não importa se a empresa é gigante, se a empresa tem filial na Suíça, nos Estados Unidos, não importa. Naquela unidade empresarial onde você botou o pé, ele aparenta ser o patrão e ele tem total autonomia para gerenciar aquela unidade empresarial. Esse é o detentor verdadeiro do cargo de confiança. O gerentinho, que é a chefia média, que é o supervisor, né? Mesmo tendo o cargo de gerente, não importa. Mais uma vez, o contrato de trabalho é um contrato de realidade. Então, o nome que se dá ao cargo, ao contrato, isso pouco importa para o direito do trabalho. Você pode dar o nome dele de presidente. Ele vai ser o gerentinho na prática, porque ele tem uma autonomia limitada. Pois é, isso é muito importante porque as pessoas acham que o cargo, né, de alguma maneira, dá um drible na legislação, das coisas como são. E, de fato, né, no mundo legislativo, no mundo das leis, existe a factualidade, né? E é diferente do que está no papel, ou de que foi dito, falado, e sim o que aconteceu na realidade. Né? Exato. A questão da questão factual. Isso no direito do trabalho fica muito acentuado, porque é o que importa.
O juiz do trabalho, quando for julgar, ele quer saber o que acontecia, ele não quer saber o que está escrito. Isso. A forma, a formalidade, pouco importa para ele. Muito, muito bom. Próximo item, né, que foi levantado até pelo nosso amigo Alexandre Moura, lá de São Lourenço. Em breve vai estar aqui conosco. Já está aqui conosco. Já fica aí. Já fiz o convite, em fevereiro ou março ele estará aqui conosco. E aí, Marcos Valério, ele perguntou ontem, né, no nosso grupo de gestores, e trouxemos aqui para a pauta a posição. No caso, ele pediu a posição da FBHA, mas podemos ampliar isso para a posição do que está sendo dito e decidido em relação. Isso é recente, né? Tá em discussão, que a diária não precisar ter 24 horas, conforme a Lei Geral do Turismo preconiza. Isso foi, inclusive, matéria recente, que está em discussão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Qual é a posição, doutor Riello, sobre essa questão a primeira diária, na verdade, né? Que se fala tempo de arrumação, né? Porque na hotelaria não podemos trabalhar com 24 horas. Vamos lá. É uma sandice, né? É uma sandice. É uma sandice, queria colocar a diária 24 horas. Então, eu conheci esse precedente, eu vi essa decisão, uma decisão, ao meu sentir, equivocada. Existem outras diferentes, então nós não temos hoje um padrão no Poder Judiciário em relação a isso. Você tem esse tipo de decisão judicial do STJ que puxa a brasa para a sardinha do consumidor, falando popularmente, né? Mas você tem decisões técnicas que analisam o que tem que ser realmente visto nesse mercado específico, que é o mercado de hospedagem. Então, hoje, no mundo todo, você tem a diária que não congrega 24 horas. Hoje, você tem um decreto presidencial que regulamenta a Lei Geral do Turismo, que diz que o tempo da diária, o prazo, o horário do check-in e o horário do check-out, ele vai ser firmado através de um contrato entre o hotel e o consumidor, observando os costumes da localidade, porque cada localidade vai ter um costume diferente. Então, isso está no decreto presidencial que regulamenta a Lei Geral do Turismo. Isso existe no nosso país, é legislação, regulamenta a Lei Geral do Turismo. Então, esse tipo de precedente assodado do STJ, contrário a outras decisões do próprio tribunal, isso mostra que nós temos que evoluir muito nesse conceito. Existe também um projeto de lei menos agressivo, que diz que essa diária seria de 24 horas, tem que dar um prazo de 4 horas para que o hotel arrume a unidade habitacional. Isso é lógico. Como é que vai limpar a unidade habitacional? Como é que vai higienizar a unidade habitacional? Isso é óbvio. E isso é praticado no mundo todo. Então, para mim, é uma medida de quem propôs um projeto de lei para que a diária seja 24 horas muito populista. A intenção não é boa, a intenção é ter as luzes para si, e vai de encontro ao que é praticado no mundo todo e o que está hoje no decreto presidencial que regulamenta a Lei Geral do Turismo. Perfeito. Então, só para lembrar, né, a impossibilidade de nós adotarmos uma diária, um dia de 24 horas para o segmento hoteleiro, se dá pelo fato que você precisa de um tempo entre uma pessoa sair de um quarto e outra pessoa entrar no quarto. Então, é impossível que uma pessoa saia de um quarto imediatamente no mesmo momento que a outra pessoa acabou de sair. Isso na prática, isso é impossível. Logo, em sendo na prática impossível, não poderia ser na teoria. Não pode ser. Então, a teoria não pode ser dissonante da prática. Exatamente. Essa é a ideia. Parece até, como foi dito, uma distopia falar disso, né? Porque é falar de algo que é absolutamente desassociado da realidade, da atividade, da nossa atividade. Perfeito. Doutor, nos nossos contatos, tanto meu, Martin, no dia a dia com nossos colegas da hotelaria e também no nosso grupo de gestores da hotelaria e também no grupo nosso da federação, outra questão que gera muita dúvida é a questão do adicional de insalubridade para camareiras e afins na hotelaria. Gostaria que você também
falasse a respeito desse. Lembrando só que isso gera um tremendo, para não dizer enorme, interesse em todos que recorrem a nós e discutem, por razões óbvias. É uma brigada que representa um percentual grande das pessoas que trabalham em um hotel, né? E a gente tem 100 funcionários em um hotel, seguramente 40 serão da área de governança. Entre camareiras, hoje a gente chama de ASG, auxiliar de serviços gerais, seria antigamente as faxineiras, né, que a gente renomeou. Algumas pessoas que lidam até da manutenção, com resíduos recicláveis. E aí surge o grande debate. Há decisões favoráveis ao pagamento de insalubridade. E aí os hoteleiros falam, mas todo mundo aqui usa EPI, eu tenho baixo risco, porque uma perícia mostrou que tem um número de pessoas, meu hotel é pequeno, o trânsito de pessoas é baixo. Mas ele é baixo proporcional ao tal hotel, não baixo proporcional, né, não necessariamente, né, por pessoa, per capita, talvez não seja. Bom, há uma grande discussão sobre isso. Pago, não pago, pago 10%, pago 20%, pago 40%. Tem decisões aí localizadas que foi dito que não há adicional, outras que há. Enfim, entendimento difuso, decisões das mais diversas. Como estamos em relação a isso, doutor Rielo? Para falar desse tema, a gente tem que citar a súmula número 448, item 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu não sou advogado autista, não, viu? Eu falei aqui 448, item 2, de pós salteado, porque eu já revisitei essa súmula inúmeras vezes. Então, o que diz lá? Quem higieniza quarto de hotel, recolhe lixo, tá? Tem que receber adicional de insalubridade no grau máximo, de 40%. É isso mesmo? Os ministros do TST se reuniram, do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, e a Corte Máxima Trabalhista, é a Corte de Cúpula da Justiça do Trabalho, se reuniram e tarifaram, ou seja, fixaram uma insalubridade em grau máximo no caso de recolhimento de lixo e higienização de banheiro em quarto de hotel. Foi assim que foi feito. Mas foi todo mundo? Não, a briga foi feia lá, viu? Foi por maioria, bem disputado. Então, a vantagem não está nem nessas decisões, está por cima. E essas decisões acontecem por conta dessa súmula, 448 do TST. Ok? Mais uma vantagem de vocês integrarem o sistema sindical da categoria econômica de vocês. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a quem a Federação Nacional de Hotéis se filia, e os sindicatos que estão na base, por sua vez, se associam à Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes, para que sejam coordenados por ela, né? A CNC, que tem essa prerrogativa legal, associação nenhuma tem, a CNC tem. Foi lá no Supremo Tribunal Federal e ajuizou uma ação contra essa súmula. Uma DPF, uma ação por descumprimento de preceito fundamental. Traduzindo, a Constituição foi ferida e a CNC foi lá em nome de todos que estão dentro da CNC, inclusive hotéis, bares e restaurantes, foi lá questionar essa súmula. Dizer que essa súmula está em desacordo com a Constituição da República de 88. Ok? Então, a gente está falando de 40% do salário mínimo nacionalmente unificado. É uma pancada. Tá? Doutor Ricardo, mas já tem decisão dessa ação? Não, não tem decisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não apreciaram ainda. Enquanto isso, o que a gente faz? Essa é a pergunta que não quer calar. Enquanto isso, o que eu recomendo a vocês? Existem algumas possibilidades. Uma, que vocês tenham um PGR não teórico. O que é PGR? É o antigo PPRA. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, que você tenha esse PGR não teórico, ou seja, ele não seja só um pedaço de papel, ele seja aplicado na prática, que os seus empregados sejam treinados por um engenheiro do trabalho em relação aos riscos ambientais e
a prevenção de agentes insalubres que existam dentro do seu estabelecimento, inclusive riscos biológicos no recolhimento de lixo e limpeza de sanitários, lá dentro do seu estabelecimento, do seu hotel. E aí a gente está falando de distribuição, acompanhamento do uso de equipamentos de proteção individual que o engenheiro do trabalho vai recomendar na execução desse PGR, desse Programa de Gerenciamento de Riscos. Outra medida muito eficaz: entrem em contato com o seu sindicato patronal, participem da negociação coletiva de trabalho e sugiram que seja inserida uma cláusula normativa dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, colocando um percentual de insalubridade para esse caso de recolhimento de lixo e limpeza de sanitário menor que 40%. Ah, mas é o que? É um chute, doutor Ricardo? Não. Como é que tem que ser feito isso? Recentemente, ano passado, nós recebemos na CNC, eu participei das palestras do ministro Alexandre Luiz Ramos, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e do ministro Alexandre Agra Belmonte. E nós suscitamos esse tema para eles. O que eles recomendaram? Olha, vocês podem sim, com base na CLT, flexibilizar o negociado sobre o legislado, colocar na convenção um percentual menor, um percentual que guarde sintonia com um trabalho de perícia realizado para essa negociação coletiva. Então, na oportunidade da celebração da convenção coletiva, que um perito, um engenheiro do trabalho visite algumas empresas, faça um trabalho de campo e avalie qual o percentual razoável, médio, que possa ser adotado dentro da convenção, logicamente com argumentos técnicos que vão fundamentar esse percentual menor dentro da convenção coletiva de trabalho. É uma forma de vocês se defenderem, das empresas se defenderem contra essa súmula 448 do TST. E se for arbitrado depois um percentual maior, como por exemplo 40%, se isso vier a se tornar pacificado junto ao TST, você já tem os 20%, e aí você tem, né, só uma diferença. Exato. Que vai ter que ser paga certamente no período retroativo. Exato. Para aqueles que ajuizaram algum tipo de Exato. demanda contra a empresa, que Exato. É o que inclusive está acontecendo na hotelaria. Sim. Um dos hoteleiros ligados a nós respondeu lá num dos nossos grupos, ao falarmos desse assunto, né, que isso, volto a dizer, isso está todo dia na pauta das nossas transmissões aí. Ele disse o seguinte: aqui no meu hotel eu resolvi da seguinte forma: camareira não recolhe mais lixo, ela não, né, eu modifiquei o modus operandi aqui da descrição de cargo. A minha equipe de limpeza entra, recolhe o lixo, provavelmente limpa os banheiros, e a camareira entra a posteriori para fazer a arrumação do quarto. Ou seja, ele diminuiu o job description das funções da camareira, e com isso ele se disse, como é que fala? Eu estou protegido da questão. Claro, a camareira também lida com enxoval, roupa de cama, que pode ser um agente transmissor, né, de questões biológicas que foi colocado, né, roupa de cama, sangue, líquidos corporais de toda espécie. Então, assim, eu acho que isso é um arremedo, uma tentativa, talvez, que pode ser bem sucedida ou não, né, na interpretação da questão. Sem falar na logística que implica você ter, por exemplo, 50 apartamentos fazendo check-out, você vai ter 50 faxineiros para fazer recolhimento de lixo? Ou para atender todo esse... Então, assim, são tentativas de resolver o problema financeiro do hotel. Veja, se tiver uma ação ajuizada, só voltando, se tiver uma ação ajuizada contra a empresa, o ideal é que o colega que vai defender a empresa peça a produção de uma prova pericial, para que o juiz nomeie um perito da confiança dele. E para que a empresa, com um assistente técnico, possa participar da produção dessa prova pericial. Isso é fundamental. Outra medida fundamental também é que a empresa provisione esse valor, né, para que não tenha um passivo trabalhista, uma bola de neve. O que você colocou, por fim, isso não é um direito exclusivo das camareiras. É de qualquer empregado que vá lá e recolhe o lixo
higieniza o banheiro. Então, independente de ser a camareira, quem for lá recolher o lixo e higienizar o banheiro vai ter direito aos 40% do adicional de insalubridade. Então, isso daí não é a solução. Doutor, dentro dessa linha, seria então recomendado que os sindicatos, em especial os nossos sindicatos e a federação também inserida, em propor, né, esse contato, esse convite a um técnico do Ministério do Trabalho para, dentro das praças que estamos, fazer esse levantamento médio, porque eu acredito que individualmente cada empresa gerar essa demanda, isso não existe talvez nem número suficiente de técnico para atender o tamanho, né, da indústria hoteleira instalada. Não seria interessante Olha, isso? funciona assim. Na oportunidade da negociação, isso é a orientação que nós recebemos de 2 ministros do TST, só para destacar. Funciona assim, na oportunidade da negociação coletiva, isso vai ser um custo a mais para o sindicato patronal que estiver capitaneando lá a negociação com o sindicato dos trabalhadores. Então, negociou com o sindicato dos trabalhadores, chegou à conclusão que é viável colocar essa cláusula com um percentual menor, ok, é viável. Então, o sindicato vai contratar um engenheiro do trabalho que vai visitar empresas daquela localidade lá, daquela região, e vai avaliar qual seria o percentual médio plausível, com base em fundamento técnico, para se colocar dentro da convenção. Então, o proceder é esse daí, viu? Sim. Esse é o recomendável a ser feito. Perfeito. É muito, né, pertinente colocar isso para que todos... Eu também, quando, apesar de não ser advogado, eu sempre recomendo aquela velha frase, né? Canja de galinha e prudência não fazem mal a ninguém. Então, sempre pensem no pior cenário, porque se qualquer coisa que acontecer melhor do que o pior cenário, você vai ser uma notícia boa. Se você pensa só otimista, sendo extremamente ufanista e otimista, depois você pode ter uma surpresa e isso vem de novo. Volta, retroage, você tem um desencaixe a fazer. Geralmente você não tem isso provisionado. É muito comum o hoteleiro, o pequeno hoteleiro, o médio hoteleiro não ter nenhum tipo de reserva. Ele bota o resultado do mês ali do hotel no bolso, vai, troca de carro, compra outro não sei o quê, investe na fazenda, compra cavalo, e esquece que aquilo ali é um negócio que pode ter um passivo. Né? Quantos hotéis eu não conheço que fecharam por causa de uma ação trabalhista? Verdade. Né? Uma única ação de um único ex-funcionário, antigo geralmente, por 20, 30 anos no hotel, provocou o fim do negócio. Sem dúvida. Né? Eu conheço um lá no Rio, foi por conta de gorjeta. Ah, sim, gorjeta, doutor. Mas antes de entrar na gorjeta, mas dentro dessa linha, porque estamos fazendo aí do setor, né, do departamento de governança dos hotéis, que o Martin já colocou muito bem, onde tem maior concentração de mão de obra. Doutor Rielo, e a questão das cooperativas? Sim. Não é? Aqui em Belo Horizonte... Posso resumir numa frase? Pode. Sai que é fria. Viu? Gente, cooperativa... Agora, sem brincadeira. Se a cooperativa for uma cooperativa séria, ou seja, o que quer dizer isso, uma cooperativa séria? E realmente os cooperados têm uma posição de igualdade, resolveram se reunir em igualdade de condições como associados para prestar um determinado serviço com autonomia, participando das assembleias gerais com todo interesse, levantando eventuais sobras da cooperativa. Se acontecer dessa forma, ok, perfeito. Mas o que a gente vê é você substituir contratação de funções tipicamente subordinadas. Eu estou falando de garçom. Gente, cooperativa de garçom não existe. Quando que os garçons vão se reunir por conta própria para formar uma cooperativa para prestar serviço para hotel, bar ou restaurante? Nunca. Então, o que você vai ter é uma empresa travestida de cooperativa, controlada por um grupinho, né? Serão os diretores da cooperativa,
para poder enriquecer em cima da mão de obra barata que a cooperativa vai prestar. Então, cooperativa é vista com reserva pela Justiça do Trabalho. Então, cooperativa, quando chega lá, primeira coisa, doutor, cadê o termo de adesão assinado pelo cooperado? Então, primeira coisa que pedem. Segunda, doutor, ele participa das assembleias da cooperativa? Cadê as atas que ele participou? Ele já levantou alguma sobra em algum mês do resultado da cooperativa? Ele recebia ordens de alguém da cooperativa? Como é que era o negócio? Ele tinha autonomia para falar que ele não ia trabalhar naquele posto de trabalho, se ele não quisesse? Então, tudo isso é levantado. E quando você extrai essas verdades, você chega à conclusão que o cooperado, na verdade, era um trabalhador subordinado, era um empregado. Então, a empresa tem que estar atenta, é sabedora, e se usar essa solução no seu negócio, né, ela vai poder pagar duas vezes. Vai pagar para a cooperativa e depois vai ter uma responsabilidade subsidiária em cima de um processo que o cooperado pediu um vínculo de emprego com o hotel tomador do serviço daquele empregado, daquele trabalhador que, na verdade, daquele cooperado que, na verdade, era um empregado subordinado. Então, o barato hoje pode sair caro. Eu não recomendo cooperativa, salvo situações excepcionais. Vou dar um exemplo aqui, uma cooperativa de médicos, funciona, só médicos. É uma função altamente especializada, que normalmente não é subordinada. Então, dependendo da situação, funciona. Agora, você tem que saber o seguinte, quando você vai lançar a mão de uma solução dessa, uma pessoa jurídica para tocar uma parte do seu negócio, uma cooperativa, você tem que entender que você vai entregar aquela parte do seu negócio para um terceiro tocar. E é entregar mesmo. É dar para ele, vai lá, faz. Você só vai cobrar o resultado. Se está dando certo ou não. Você pode colocar em contrato metas, né? Você pode fiscalizar a execução do contrato. Agora, você não pode controlar como uma relação de emprego. Se você quer entregar, você pode entregar. Ah, doutor, eu quero entregar o meu restaurante para uma empresa terceira. Pode, claro. Mas você não pode entregar e querer ficar de olho e controlar as pessoas que trabalham lá como se fossem seus empregados. Por quê? Porque você vai atrair para você uma responsabilidade subsidiária caso aquela empresa terceirizada não pague as verbas trabalhistas para os trabalhadores. E tem uma questão ainda, e eu sei porque quando eu gerenciava hotéis em São Paulo, era muito comum, até pela falta de mão de obra, nós adotarmos as cooperativas, somente para a área de banquete, de eventos. Né, a parte de garçons e copeiros, parte de cozinha e garçons. E aí, na época, o parecer jurídico da empresa que eu trabalhava, ele descobriu lá que tem uma outra questão. O core business da atividade não pode ser delegado a terceiros, né? No caso, nem cooperados. O que é o core business? É a atividade fim do negócio. Isso mudou. Isso mudou? Hoje pode. Hoje pode. Hoje pode. Tá? Mas com essa ressalva aí. Se for uma função tipicamente subordinada, empregado ele chama-se cooperativa fraudulenta. Entendi. Então, o cara, ele não aderiu à cooperativa espontaneamente, ou seja, ele não se associou a outros iguais para prestar o serviço, ele não participava de assembleias gerais dos cooperados, ele nunca recebeu um centavo de sobra da cooperativa. Então, não é cooperativa, é uma empresa travestida de cooperativa. É uma fraude. Doutor, nós já estamos quase chegando ao nosso horário. Martin, alguma questão? Sim, nós temos aqui duas questões que, na verdade, acabam se fundindo. Não se fundem porque são coisas diferentes, mas que diz respeito também a nossas pautas atuais. Inclusive, agora, o nosso amigo André Beckerman, CEO, né, da True Hotels, da Wyndham, né, que representa o Wyndham Brasil, acabou de postar no grupo aqui, que a gente aqui vai fazendo as coisas tudo em tempo real, né? Sobre o PERSE. A questão foi mandada agora para nós, uma atualização do que já foi pela DIRB, né? Pelas declarações aí da Receita Federal,
a nova atualização de quanto já foi apurado a título de renúncia fiscal da totalidade do PERSE. Como todos sabem, o novo PERSE estabelece 15 bi como teto até o fim do programa. Então, quando atingir os 15 bi, auditado pela Receita Federal, o programa estaria automaticamente encerrado. E aí, agora nós temos uma atualização, que ela deve ser de fim de novembro, que estabelece aí uma previsão de chegarmos aí no máximo até o meio do ano. E aí ele alerta, né? Ele coloca, temos que considerar a renúncia fiscal que foi, né, da autodeclaração, né, de que as pessoas que se apropriaram ou usaram o PERSE indevidamente fizeram como é que fala? Autodenúncia, não é o nome, não é esse, e vão devolver esse dinheiro, isso tem que sair desse cálculo. Em segundo momento, a discussão da reforma tributária e seus impactos na hotelaria. A hotelaria brigou aí por um desconto de 60% dentro das alíquotas, né, padrão da atividade. Nós pedimos 60% e levamos 40%. Para muitos isso foi considerado uma derrota, né? Para outros foi considerado uma vitória, porque conseguimos alguma coisa. Então, tudo depende do ponto de vista, do copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Sobre esses dois temas, doutor, o que nós temos aí hoje? O PERSE, eu vi um relatório que fazia referência a outubro do ano passado, novembro também, e já dava notícia de consumir quase 8 bilhões no programa. Então, é possível que essa informação sua esteja correta. Tá? Sim. Foi divulgado também um relatório das empresas que tomaram os maiores beneficiários do PERSE, né? E aí nós temos empresas, Airbnb, iFood, temos empresas de influenciadores digitais. Isso. Por aí vai. Empresas, ou seja, empresas que não deveriam receber nenhum tipo de compensação pela pandemia da Covid-19, do SARS-CoV-2, que não receberam impactos econômicos diretos desse percalço que os hotéis, bares e restaurantes tiveram e as empresas de eventos também. Vou dar um exemplo aqui, o iFood foi o que mais lucrou na pandemia. E a entrega bombou. Como nunca. Como nunca. Influenciador digital, uma piada, né? Felipe Neto receber incentivo. Time de futebol, até time de futebol, recebeu benefício do PERSE. Então, a expectativa é que o programa seja abreviado por conta disso. A Federação Nacional de Hotéis, em representação aos estabelecimentos, teve o cuidado de ingressar com uma denúncia junto ao Ministério Público Federal para que sejam apuradas essas responsabilidades com base no relatório da própria Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil também deu oportunidade para que essas empresas recalcitrantes que usaram indevidamente o PERSE pudessem autodeclarar essa impropriedade e aí, em tese, teriam que devolver e pagar multas também em relação a isso, porque deveriam ter pago tributo na época, e não pagaram porque se beneficiaram da alíquota zerada dos tributos do PERSE. Então, a situação é essa, a expectativa é essa, que o Ministério Público Federal apure essas denúncias, que a Receita Federal do Brasil também implemente essa fiscalização e que o programa possa ter uma sobrevida. Creio que uma extensão da alíquota zero é pouco provável. Nós não temos ambiente político e nem o Congresso se mostra disposto a isso, muito menos o Poder Executivo, por ausência de recursos financeiros, ao que é alegado. Tá? Acho que uma extensão do programa é pouco provável. Pois é, essa questão do iFood revolta, né, bastante aí, somente aqueles que atuam na área gastronômica, porque o produto final eles produzem, o iFood distribui. Mas como tudo que é feito às pressas na vida, e o PERSE foi um programa, o nome já diz, ele é emergencial, logo ele foi feito em uma emergência, e em sendo em uma emergência ele foi concatenado ali de forma, né, não houve tempo para se estabelecer
os meandros do negócio. Então entrou. Uma coisa é o que é essa imoralidade, vamos dizer assim, dessas empresas terem entrado. Outra coisa é a não ilegalidade, né? Porque existem duas questões. Isso é ilegal, mas não é imoral, mas não é ilegal, né? Então se discute em dois cenários, né? Isso aqui não deveria ser assim, mas à luz da lei está protegido. Então eu acho que esse é um caso, ao meu ver, que a gente discute se deveria poder ou não, mas a gente acaba não podendo discutir o fato, né? Ou seja, eles realmente têm o direito e por isso que estão no PERSE, né? Ao meu ver. O novo PERSE mudou algumas regras. Saíram quase 40 quinais daqueles originais. Alguns até eu acho que nem deveriam ter saído, né? Alguns meios de hospedagem foram afetados por isso, né? Campings, pequenos hotéis, hostels, etc., acabaram saindo do novo PERSE. Inclusive, esse é um outro ponto. Há notícias que há judicializações diversas, coletivas ou individuais, para que se brigue pelo PERSE na sua redação original e não no novo PERSE do ano passado. Ou seja, que isso seja estendido até o seu prazo final de 5 anos originalmente. O senhor vê alguma perspectiva de que isso seja bem sucedido? Olha, eu tenho uma ação dessa com um cliente pelo escritório lá, Costa de Almeida Advogados Associados, que eu integro. Nós temos pela ANTUR, Associação Nacional dos Transportadores Turísticos. Então, nós pedimos que fosse mantido o PERSE na sua redação original. Em relação aos quinais, eu vejo independente dos quinais, porque a lei que instituiu o PERSE que está em vigor, ela fala as espécies de empresas que teriam direito à alíquota zero dos tributos federais. E aí não está listado lá time de futebol, empresa de comunicação de influenciador digital, intermediador de entrega, plataforma de entrega como é o iFood, intermediador de locação de bem imóvel. É engraçado, né? O Airbnb, lá na sua propaganda, diz que deve contratar um Airbnb e não um hotel. Mas na hora de pedir o benefício, ela sustenta que é o hotel. Então, uma coisa absurda isso. E quem paga a conta somos nós. Aproveitando, então, temos dentro da nossa... Não, Marcos Valério, dentro das pautas elencadas... A gorjeta, né? qual é a pergunta? Como? Gorjeta. Só para fechar a reforma tributária, né? Ah, sim, a reforma tributária. A reforma tributária, 40%, acho que foi um grande ganho. Viu? 40% da alíquota base, a alíquota base deve gerar em torno de 27,5%, 28%. Hotel... Então é 40 de 28. Exatamente. A gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota base, mas estão especulando em torno disso aí. Tá? Do IBS e do CBS. A gorjeta não foi excluída da base de cálculo do hotel, mas foi excluída da base de cálculo do tributo pago por bares e restaurantes, limitado até 15%. Isso é importante. Outro aspecto importante é o tax free. Então, citei na minha coluna. Isso. O turista que comprar bens materiais aqui no Brasil, ele vai poder ter a devolução desses tributos. Isso é bom para hotéis e restaurantes porque atrai o turista estrangeiro. Também é bom para o comércio em geral, porque vai estimular a compra de bens materiais pelos turistas. Também é importante. Tá? O que o bar e restaurante paga de taxa de intermediação, valor de intermediação, não é bem uma taxa, tecnicamente não é taxa, mas que paga de valor de intermediação pela entrega do iFood, ele vai poder excluir da base de cálculo na hora de pagar os tributos, o IBS e o CBS. Tá? O hotel... Mas tem percentual disso? Não tem percentual. Não tem. Isso, o valor total que ele transferiu para o intermediador. Exatamente. Okay. Então, é importante também isso. O que cai, obviamente, o então, valor do tributo. Exatamente. Então, em resumo, acho que foi um grande ganho. É o que foi possível fazer. Foi uma briga ferrenha. O doutor Alexandre deixou lá os negócios dele para poder representar todos que
estão no setor de hotelaria, de bares e restaurantes no Congresso Nacional. A CNC também apoiou muito, a federação trabalhou muito para que isso acontecesse. Associações também de hotéis, de bares e restaurantes também engrossaram essa frente de trabalho. E a minha análise é que foi muito positivo. É o que deu para fazer e eu acho que o saldo foi positivo. Gorjeta? Sim. Qual é a dúvida colocada? A dúvida colocada sobre a gorjeta, né? Há uma grande discussão aí, inclusive com alguns hoteleiros que recolhiam aí, fazem o pagamento de pontuação aos funcionários, sobre o fato das gorjetas entrarem ou não na base de cálculo dos recolhimentos trabalhistas. Sim. Essa é uma discussão antiga, isso acho que remonta até a época que eu entrei na hotelaria, 87, alguma coisa assim, já se discutia isso. Gorjeta é paga, é um ato voluntário do cliente final para o empregado, para o garçom, no caso, e isso é pago espontaneamente, diretamente para ele. Por que que isso entra na minha base salarial de folha de pagamento, uma vez que isso não é salário? Uhum. Então, há uma discussão transitando sobre isso. Como é que vem sendo tratado isso pela Justiça do Trabalho? É uma fórmula matemática. E na lei, né, na legislação, artigo 457 da CLT. Uma fórmula matemática. Remuneração é igual a salário mais gorjeta. Então, você, para formar a base de cálculo de remuneração, você vai somar o salário do empregado, o que está na carteira de trabalho, que é o salário estrito sensu, salário em sentido estrito, e mais o que ele recebe de gorjeta. Tá? E aí você vai somar, tirar a remuneração, para formar a base de cálculo do quê? Das férias, do 13º salário, do fundo de garantia, da contribuição previdenciária. Ah, isso daí já está pacificado na Justiça, doutor Ricardo? Tá. Está na súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho. Então está dito lá que a gorjeta só não integra para fins de hora extra, repouso semanal remunerado, adicional noturno. Tem lá quais são. Mas entra para férias, 13º, fundo de garantia e contribuição previdenciária. Ah, mas a gorjeta espontânea, a empresa não sabe o quanto é. Os juízes do trabalho dizem que a empresa deveria saber, pois acontece dentro do seu estabelecimento. E como é que fiscaliza isso? Recomendo que vocês usem um documento mediante previsão em norma coletiva, em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, um documento chamado nota declaratória. É um documento muito simples. O empregado coloca lá o dia do mês, o valor que ele recebeu e assina do lado. Ou seja, ele declara quanto ele recebeu diariamente a título de gorjeta. E que essa nota declaratória esteja prevista dentro do acordo coletivo que a empresa firma com o sindicato laboral ou na convenção coletiva que os dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, celebram anualmente. Então, com isso, a empresa está resguardada. O que o empregado declarar, a empresa vai pegar, somar com o salário, tirar a remuneração para calcular férias, fundo de garantia, 13º salário e contribuição previdenciária. Qualquer coisa fora disso é falácia. Ah, mas pode reter um percentual da gorjeta? Se tiver previsão em norma coletiva, em convenção ou acordo, e esse percentual for razoável, o que é razoável? Até 1/3 da gorjeta, 33%. Até 1/3 da gorjeta recebida, a empresa poderia reter mediante previsão em norma coletiva de trabalho para poder fazer frente a essas repercussões nas férias, no fundo de garantia, no 13º salário. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Esse percentual ele pode ser estabelecido de comum acordo entre o trabalhador e a empresa, desses 10%, um valor nominal? Olha, você diz se 10%, se 11%, se 12%? Não, o valor absoluto. 10% ele corresponde a R$10.000 para ser cálculo de base. Porque, vamos lá, no dia a dia, num restaurante, você pede a nota fiscal, vem lá os 10%.
Ah, sim. do valor do faturamento. Então, Ok. se o restaurante faturou R$ 1.000 por dia, 10%, R$ 100. Ok. Essa linha de raciocínio, essa métrica pode ser utilizada? A empresa vai sugerir título de gorjeta, que a gorjeta ela é opcional. O consumidor paga se quiser, se sentir bem atendido. Então, a empresa pode colocar na nota, que é a chamada gorjeta cobrada, gorjeta obrigatória, pode inserir na nota 10, 11, 12, agora pela reforma tributária até 15%, tá? Para não ficar na base de cálculo. Então, de 10 a 15%, 10 costumeiramente é cobrado pela maioria dos bares e restaurantes e hotéis, no sistema de pontos, tá? Até 15%. Depende da vontade do empregado isso? Olha, pode até ser ouvido, os empregados podem ser ouvidos em assembleia geral, com a assistência do sindicato dele, para que tenha um acordo coletivo, mas quem define isso é o empregador, é a empresa, que vai dizer qual é o percentual que ela quer sugerir na conta para o seu consumidor. Você usou o termo aí, gorjeta obrigatória. Isso. Na nota, dentro da nota. É a chamada, a gente chama assim aquela que é cobrada na nota. Isso. Sugerida na nota de consumo. Tal, mas essa é outra questão que a gente vive tendo dos bares e restaurantes. Obrigatória? Não, não é Ou obrigatória. Não é Não é obrigatória. obrigatória. O consumidor paga se quiser, né? Então, se sentir bem atendido ou não, ele paga se quiser. Não importa. Tá? Então, se ele quiser se levantar e não pagar nada, é um direito dele como consumidor. Ok. Outra coisa que demanda dúvidas. Você usou 3 expressões. Acordo, convenção, norma. Ok. São sinônimos ou qual a diferença entre Norma eles? coletiva é o genérico. Dentro de norma coletiva, que é o genérico, você tem duas espécies: acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo é o tipo de norma coletiva que é firmada entre uma empresa ou várias empresas e o sindicato dos trabalhadores. E a convenção coletiva é uma espécie de norma coletiva firmada entre dois sindicatos, um que representa os trabalhadores e um que representa as empresas. Em outras palavras, a norma ou o acordo pode ser feito entre a empresa Pode. ou algumas empresas e o corpo de trabalhadores. E o sindicato representando esse corpo de trabalhadores. Sindicato profissional. Então, sempre Sempre sim, tem que ter o sindicato. tem que ter o sindicato, seja na convenção, seja na norma, ou seja no acordo. A única hipótese do sindicato profissional não participar é quando os trabalhadores chamam o sindicato profissional para assumir a condução dos trabalhos do acordo coletivo e o sindicato, no prazo de 8 dias, ou fica inerte ou diz que não quer assumir a condução dos trabalhos. Aí depois a legislação diz que tem que se chamar a Federação Sindical dos Trabalhadores e a Confederação Sindical dos Trabalhadores em mais 8 dias. Se ninguém falar nada, a empresa está livre para avançar diretamente com os seus trabalhadores a celebração de um acordo coletivo de trabalho. Essa prática no dia a dia é comum? Não, não é comum. Ok. Não é comum até por desconhecimento. Pouca gente sabe disso. As pessoas acham que a participação do sindicato é sempre fundamental. E não é. Você não pode ficar refém da participação de um sindicato que não quer participar. Ou que não exista Ou uma que determinada que base prática, territorial. exato, que na prática não exista. Então, você chamou o sindicato laboral. Os trabalhadores de uma empresa chamaram o sindicato laboral. No prazo de 8 dias ele não respondeu, ou ele respondeu dizendo que não quer participar. E aí a empresa está livre para negociar diretamente com seus trabalhadores. Que pode ser feito também através de uma associação. Associação nunca, jamais. Nunca. Nunca. Uma associação não pode fazer um acordo. Não pode fazer um acordo. Pode sim fornecer apoio técnico e logístico para que os seus associados se encontrem, se reúnam, né, e contactem o Sindicato dos Trabalhadores para firmar uma convenção ou, no caso específico de associação com empresas, um acordo coletivo de trabalho. Perfeito. Acho que elucidamos aí
acho que fomos nos pontos principais dos nossos ouvintes, né, do nosso público, em relação às dúvidas corriqueiras e permanentes da hotelaria. E, chegamos, mas me pediu o João uma paciência de mais alguns minutinhos. Trocando ideias com o Martin, coisa que nós fazemos quase que permanente, né, diário, ou pessoalmente ou através de mensagens. Nós fizemos referência e o mercado todo está aplaudindo o tax free. Sim. Ok? Ótimo para o incentivo, né, do turismo internacional para o Brasil. Doutor, foi o que eu perguntei a Martin, conversamos. Pode-se criar uma espécie de uma zona franca, como existe na área industrial, a Zona Franca de Manaus, por exemplo? É possível, sob o olhar do arcabouço jurídico, criar uma zona especial de turismo no território brasileiro? Totalmente. Algumas zonas, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Poderia ser mais de uma. Nós tivemos a Zona Franca de Manaus, que foi amplamente famosa. Nós íamos a Manaus para fazer compras. Ela é ativa, existe. Mas perdeu o atrativo porque ela virou uma zona industrial, uma Zona Franca industrial e não mais comercial. Antes a gente ia lá comprar perfume, videocassete, fita de vídeo, relógio, igual, né, Foz do Iguaçu, né? No Paraguai, no caso, o vizinho. E isso perdeu o sentido, hoje não há mais isso. Mas é possível que a gente... Tanto é possível que hoje nós temos uma revisão recente da Lei Geral do Turismo, foram criadas as áreas de interesse especial do turismo. Não para efeitos tributários. Para efeitos tributários demandaria você ter uma lei complementar dispondo como seria isso. Mas para fins de interesse turístico, nós temos essas áreas de interesse especial turístico e está nessa lei nova que fez a revisão da Lei Geral do Turismo. Não foi regulamentado ainda, carece de um regulamento, de um decreto ou de uma portaria do Ministério do Turismo, dizendo exatamente como é que vai ser implementado isso. Mas a previsão está lá na lei que fez a revisão da Lei Geral do Turismo, se eu não me engano, saiu ano passado. Então, pode-se estabelecer através de lei complementar isenções tributárias, para incentivar o turismo dentro da região. E agora a última pergunta, para finalizar, porque o nosso tempo estourou. No nosso grupo dos gestores da hotelaria, no grupo da federação, no dia a dia do contato pessoal com os nossos amigos da hotelaria, de bares e restaurantes, a nuvem que está na cabeça de todos, né, além da questão tributária, né, que no Brasil parece, tudo indica, né, que vamos avançar, estamos avançando, é a questão da mão de obra, né, do apagão da mão de obra, da dificuldade das empresas, indiferente de porte, pequena, médio, grande, nacional ou estrangeira atuando no Brasil, em relação à contratação, à falta de mão de obra no nosso setor. Seu olhar jurídico a respeito disso, qual o caminho pode ser adotado? Olha, meu olhar é o seguinte, não como especialista, mas como observador de muitos anos do setor, né? Como instrutor do Senac Rio, que eu fui muito tempo, professor da pós-graduação de gastronomia em universidades também, instrutor do Senac Rio, no curso de chefe de cozinha. Eu vejo assim, são duas frentes. Uma é cobrar do governo federal e dos governos municipais e estaduais uma educação de base de qualidade. Isso, para mim, é primordial, é fundamental. Não adianta você ter um curso de qualificação 5 estrelas se você não tem um curso normal de ensino fundamental de qualidade. Tá? Na minha época, o primário era de qualidade. Eu estava comentando com você que eu estudei lá no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, que era uma escola de excelência. E como? Então, tenho muito orgulho de falar que sou ex-aluno do Colégio Pedro II. E a outra frente passa exatamente pelo fortalecimento e até pela cobrança também do Sistema S.
é pedir para o Sistema S, que hoje tem excelência na prestação de serviços de ensino na área de hospedagem e alimentação. Olha, temos que ter cursos específicos para o nosso setor de hotelaria e de bares e restaurantes. Então, passa pelo quê? Pela empresa se associar ao sindicato, pela empresa cobrar do sindicato que converse com o Sistema S e que viabilize, né, essa capacitação especial para os seus empregados. A questão, né, na ponta é que as pessoas, ainda que capacitadas, né, elas têm uma certa resistência em trabalhar 6x1. Hoje a gente está aí né, passou por 5x2, já estão falando em 4x3, e aí entra a discussão 12x36, jornada, que as pessoas gostam mais, porque naquelas 36 horas que elas estão ausentes, elas podem fazer outras tarefas, seja doméstica, seja trabalhar em outro lugar. Então, isso hoje, eu acho que o modo de relação trabalhista, relação empregado-empregador, também tem algo a dizer sobre isso, não só a qualificação. Olha, são 2 limites na nossa Constituição da República. O empregado pode trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Regime compensatório especial adotado na Justiça hoje é o 12x36. Tá? Então, quando você fala 6x1, é encaixando isso que eu falei, 44 horas semanais. E 6x1 por quê? É só fazer uma referência à Bíblia. Deus, quando fez o mundo, trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Mesma coisa, 6x1. Né? Creio eu que essas postulações absurdas de trabalhar, você citou aí 4x3, não é isso? Jornada de 4 dias. Né? Isso daí não vai encontrar guarida no Congresso Nacional, isso não existe no mundo, não existe. Porque você inviabiliza a economia. Não existe posto de trabalho sem empresa. É isso aí. Então, é uma falácia, isso daí é populismo. Viu? Então, 6x1 é o que existe hoje na nossa legislação. Você trabalha 6 e folga 1 dia. E existe o regime compensatório especial de 12x36 de descanso, que é aceito pelos tribunais do trabalho, independente de norma coletiva, de acordo ou convenção. Você pode ter o 12x36. Outro aspecto, a gente não acaba porque vai surgindo as ideias, as dúvidas, que é também comum no nosso dia a dia, a questão do domingo, do descanso. Para mulheres é 2, para o homem é 1. Dominical, não é? Suas considerações. O domingo, ele tem uma conotação histórica, né? Então, isso há muito tempo é assim. Então, antigamente, a mulher tinha que ficar em casa para fazer o almoço, para cuidar da família. Então, esse capítulo de proteção da mulher, ele é validado pela Justiça do Trabalho e teve um precedente recente no STF, no Supremo Tribunal Federal, também ratificando isso. Hoje, a fiscalização do trabalho é maciça no sentido de cobrar esse dispositivo da CLT, que dá essa proteção à mulher, que garante a ela a coincidência da folga semanal com o domingo em 2 oportunidades, uma vez a cada 15 dias, 2 oportunidades por mês. E para o trabalhador, para o homem, isso acontece no período um pouquinho maior, uma vez a cada 3 semanas. Então, dentro de 3 semanas, o empregado homem tem que ter a folga coincidindo com o domingo. E não se discute isso, ponto final. Não, isso é o que diz a lei. Mas claro que você poderia levar essa discussão para negociação coletiva. Isso se aplica também para quem é 12, porque você fazendo a escala 12x36, isso acaba não se materializando de alguma forma. Porque é outro regime, não é regime... 12x36 você acaba tendo uma flexibilidade maior para ter a coincidência da folga com o domingo. Você acaba suprindo essa necessidade. Né? Okay. Mas nessas situações você pode levar, para flexibilizar isso, essa discussão para a negociação coletiva de trabalho, para colocar na convenção, traduzindo, colocar na convenção ou fazer um acordo coletivo entre empresa e sindicato dos trabalhadores para adequar a realidade específica de cada empresa. E de cada localidade. Exatamente. Então, não é 100% garantido, porque nós temos lá na CLT a vedação a essa matéria na convenção em relação à folga semanal, tem essa vedação, mas hoje nós vemos precedentes no Tribunal Superior do Trabalho, decisões no Tribunal Superior do Trabalho,
chancelando essas convenções coletivas no sentido de flexibilizar a periodicidade da coincidência da folga com o domingo, tanto para mulher como para homem, chegando até 7 semanas, para que a empresa possa fazer coincidir a folga com o domingo no prazo máximo de até 7 semanas. Mas não é pacificado. Não é pacificado. Veja bem, existe a dificuldade prática, né? Se você trabalha com um funcionário no hotel que supostamente tem folga fixa, ele folga todas as quartas-feiras. Então ele vai folgar quarta, ele vai ter que ter um domingo. Esse foi um ponto importante que você tocou. Empregado, só para colocar, não tem direito à folga fixa, viu? Sim. Não tem direito. Não, eu digo às vezes é uma liberalidade. Sim. Não estou falando, é uma liberalidade. Ok. E aí, quando ele vai ter a folga dominical, por lei, acaba sendo uma folga extra, porque como não pode exceder 7 dias... Mais de 6 dias, só pode trabalhar até 6 dias. Até 6 dias consecutivos, o sétimo tem que folgar. Então, acaba que nessa métrica você tem que a folga do domingo. Algumas empresas tiram a folga da semana, veja bem, e aplicam do domingo. Ela está infringindo a lei. Porque ele vai trabalhar numa quarta, a outra ele já vai ter ele folgou na quarta, trabalhou na outra, folgou no domingo. Ele trabalhou 10 dias consecutivos. Como é que resolve isso? Dando o domingo como folga adicional. Movimentando ou movimentando a folga. A legislação diz que a folga semanal, a escala de revezamento tem que ser refeita toda semana. Isso. Então, numa semana o empregado vai folgar no domingo, na outra vai folgar na segunda, na outra semana na terça, na outra na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E assim sucessivamente, movimentando essa folga. E se você coloca a folga fixa, acaba acontecendo isso daí. É isso aí. Bom, doutor, temos muito limite. mais assunto, mas temos o limite do tempo, do espaço. Quero agradecer no meu nome, em nome do Martin, de todos os nossos 240 gestores hoteleiros. Colegas, né, que participam do grupo de gestores da hotelaria. A sua presença, a trazer o seu conhecimento, o seu saber. Eu tenho certeza que contribuirá muito. Dúvidas ainda existem, né? Porque nós sabemos muito bem que o nosso arcabouço jurídico, você sabe melhor do que ninguém, é complexo. Né? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a sua vinda, sair do seu escritório, sair da sua rotina no Rio de Janeiro, para estar aqui, né, na capital de todos os mineiros. Vamos encontrar ao longo desse ano várias vezes. Já faço aqui o convite, né, para você estar novamente esse ano no encontro da hotelaria. Como você sabe, pela primeira vez vamos realizar fora de Minas Gerais, né, na cidade de Olímpia, no mês de junho. E também no Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno, que ainda não tem cidade escolhida, mas que em agosto será realizado e a sua presença sempre é muito bem-vinda e o público agradece sempre quando você está. Suas considerações finais e muito obrigado. Olha, eu que agradeço, me sinto em casa aqui. Obrigado ao grupo de gestão e hotelaria, Marcos Valério, consultor Martin. Me sinto honrado com o convite para futuras oportunidades. E estou à disposição na Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes. Quem for associado de sindicato filiado à federação não paga consultoria, tem direito a acessar a minha consultoria e dos demais colegas que também prestam lá pela federação. Então, associem ao seu sindicato, isso é fundamental. Juntos somos mais fortes. Né? Longe de ser um concorrente, vocês vão se unir no sindicato e vão discutir temas de interesse comum e se defender de questões comuns. Então, isso é fundamental. Meu muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida posterior. Doutor Ricardo Riello, muito obrigado pela honra de ter comparecido, vindo especialmente do Rio de Janeiro para essa ocasião. Meus parabéns, inclusive, pelo seu time, o Botafogo, campeão das Américas. É tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo, né? Tem que curtir o momento, né? Depois de tantos anos, né? Um amigo atleticano aqui que me permita. Que pode demorar mais uma década. Mas né? eu estava lá em Buenos Aires, mesmo. na final da Libertadores, e foi merecido.
Então, antes de encerrar a nossa transmissão de hoje, já anunciando que na sexta que vem, dia 31, teremos aqui uma convidada muito especial, que é a Thaisa Kruder, que é CEO da Clara Resorts, que acaba de inaugurar um hotel boutique de altíssimo padrão no Inhotim, né, que é uma das nossas grandes atrações, estará conosco aqui na sexta que vem. Vai ser um podcast também muito interessante. E, antes de encerrar, já que nós estamos falando de aspectos jurídicos, estamos com um advogado presente aqui, temas relevantes da hotelaria, eu queria só abrir uma parte para dar uma declaração minha pessoal. Todos que me conhecem e acompanham o grupo de gestores de hotelaria sabem que eu sou colunista de hotelaria do portal iTurismo, onde escrevo todas as terças colunas acerca de assuntos de grande interesse sobre o setor. Inclusive, a coluna da semana trata de reforma tributária, que acabou de ser um assunto que veio à tona e nós falamos disso, inclusive do tax free. E, numa coluna recente, eu falei sobre uma novidade que nós estamos vivenciando aqui em Belo Horizonte, que é uma movimentação de bandeiras hoteleiras que possivelmente acontecerá ao longo desse ano em Belo Horizonte, em um hotel de grande relevância e destaque. E, por conta dessa minha coluna, eu fui, lamentavelmente, admoestado por uma rede hoteleira que opera o hotel, né? Ela se posicionou a respeito do assunto e se reservou o direito de me ameaçar, né? Dizendo que eu não poderia escrever o que eu escrevi e eu não devo escrever o que eu vou escrever futuramente, a não ser quando aprovado por ela. Eu queria só citar a todos, inclusive a essa empresa e quem as representa, que conforme o artigo 5 da Constituição Federal de 1988, existe algo chamado liberdade de informação jornalística. Ou seja, nós estamos vivendo sob um regime democrático na qual a liberdade de expressão se traduz também na liberdade de imprensa, de comunicação, de tal sorte que cercear a atividade de um colunista ou de um jornalista é prática absolutamente desprezível e desmerecedora de qualquer consideração. De tal sorte que eu encaminho o meu posicionamento a essa referida empresa, que ela se sinta plenamente tranquila de que nada que não seja fato será trazido à informação. E tudo aquilo que seja fato será levado à informação pública de conhecimento notório e de interesse da atividade hoteleira. Então, amigos, a liberdade de imprensa vai predominar, o cerceamento do meu direito de expressão não será aviltado em nenhum momento e não serei ameaçado e não me sinto ameaçado por ninguém, farei uso dos meus direitos e sempre, obviamente, com a intenção e objetivando receber as informações de todos os lados, que é o papel do jornalista, é ouvir e dar o direito ao contraditório e ao direito de resposta que foi dado na coluna dessa semana, eu publiquei o direito de resposta. Então está dado o recado e muito obrigado a todos pela audiência do programa de hoje, foi muito bom, esse assunto foi de encontro aos interesses da categoria da hotelaria. Marcos Valério, meu colega aqui de bancada, teve uma grande, brilhante ideia, doutor Rielo, de trazê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Agradeço ao presidente Alexandre Sampaio, que está lá em Madrid, na Fitur, mandou uma mensagem agora. E estaremos juntos aqui na próxima sexta, na 39ª edição do podcast Gestores da Hotelaria. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação é uma entidade sindical constituída por sindicatos de hotéis, bares, restaurantes e similares espalhados por todo o Brasil. Desde 1955, cuida e representa os interesses dessas categorias e hoje compõe a pirâmide sindical da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Nossas ações diárias e resultados podem ser acompanhados através do nosso site e das redes sociais. Eles são o combustível para que possamos conquistar novas vitórias, investindo cada vez mais no desenvolvimento do setor,
da sociedade e do país. O turismo tem se recuperado de uma maneira importante no Brasil. No período pós-pandemia, a hotelaria e a alimentação fora do lar têm demonstrado de maneira importante o quanto nós contribuímos para a economia brasileira. Então vamos buscar sempre como foco na atividade da Federação esse viés de atendimento, sustentabilidade e um processo de melhorar o ambiente de negócio. Podem contar com a Federação para isso.